Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago e você está no canal Transformando Casamentos. A cada dia nós estamos trazendo uma mensagem, porque essa é a nossa série 30 dias para transformar o seu casamento. Cada dia nós trazemos uma palavra, um tema relevante para o dia a dia do casal. Hoje eu quero falar em 2 Coríntios, o capítulo é o de número 10. Nós vamos ler os versículos 3 e 4, onde a palavra do Senhor diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O versículo 4 completa dizendo assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Paulo ele vem nos orientando e vem falando que as armas que nós temos para lutar, elas não são armas carnais, elas não são armas humanas, mas elas são poderosas em Deus, são armas espirituais. E nós temos para o casamento 3 armas espirituais que fazem totalmente a diferença, 3 armas espirituais que vão transformar o seu casamento. A primeira delas, vai anotando aí, a primeira delas é a oração e o jejum. Quando você une oração e jejum pelo seu casamento, não há barreiras, querido, não há barreiras. E eu quero te fazer essa pergunta: há quanto tempo você não faz um propósito de oração e jejum pelo seu casamento? Ah, pastor, mas eu nem sabia que tinha que jejuar pelo casamento. Tem sim, querido, tem sim. Satanás está doido para destruir os casamentos, e por isso nós temos que orar e jejuar e clamar ao Senhor, para que Ele possa fazer a diferença na nossa vida e nos nossos casamentos. Temos que clamar ao Senhor através de jejum e oração. A palavra do Senhor vem nos dizendo, Jesus ele nos orienta no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 29, dizendo assim: existem certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. É só através do jejum e oração que nós vamos vencer algumas coisas na nossa vida. Só através de jejum e oração que algumas coisas no seu casamento serão transformadas. O jejum e oração não é uma arma física, não é uma arma para você ficar falando com o seu cônjuge: eu estou jejuando por você, Deus vai te pegar na curva. Não, é para você mover o espiritual. É para você mover o espiritual. É para mover o sobrenatural a favor do seu casamento. Jesus fala: quando você jejuar, lava o seu rosto. Não fica mostrando para as pessoas que você está jejuando, não. Mas faça. Porque o nosso Pai que vê no secreto, Ele vai te responder no secreto. Se você tem oportunidade, se vocês têm a oportunidade de fazer esse propósito juntos, melhor ainda. Eu, todos os anos, eu faço um propósito de jejum e oração pela minha família. Todos os anos. Teve ano que eu fiquei o ano inteiro sem chocolate, teve um outro ano que eu fiquei o ano inteiro sem refrigerante. Esse ano eu estou com o propósito de todas as semanas ir ao monte e apresentar minha família diante do Senhor. Todas as semanas desse ano de 2020, eu estou no monte. Todas as semanas eu estive no monte até então, orando, clamando ao Senhor e apresentando a minha família diante do Senhor. O que você tem feito? Você tem orado? Você quer transformação? Oração e jejum, querido. Você quer transformação? Comece a orar, comece a jejuar. Mova o sobrenatural em favor do seu casamento. O jejum, querido, é a chave do impossível. Você tem algo no seu casamento que é impossível de ser transformado, comece a orar e jejuar em prol disso, porque o Senhor vai fazer a diferença. Nosso casamento é propósito do Senhor. O casamento é uma instituição criada por Deus, e quando nós oramos e jejuamos, nós movemos o sobrenatural e a diferença acontece. Então a primeira arma é o jejum e oração. A segunda arma espiritual para transformar o seu casamento é o aconselhamento pastoral. Gente, tem muitos casais que estão passando por prova e ao invés de conversar com o pastor, pedir a oração do pastor, se afasta do pastor. O aconselhamento pastoral é uma arma poderosa para transformar as nossas vidas.
O aconselhamento, o acompanhamento pastoral é uma arma tremenda para transformar os casamentos. E o que Satanás tenta fazer é o quê? É afastar o casal do seu pastor. É afastar o casal do pastor. Não, se você está com algum problema, alguma dificuldade, procure o seu pastor, senta com ele. Talvez ele não vai poder te ajudar, vamos dizer assim, imediatamente, mas ele vai orar por você e isso vai fazer a diferença. A Bíblia diz que Ana estava no templo, tinha um ventre estéril, e quando ela contou a sua situação, quando ela contou a angústia do coração dela para o sacerdote, o milagre aconteceu. E o Eli não era nem aquele sacerdote, aquilo tudo não, né? Mas era um homem de Deus, que Deus estabeleceu ali naquele lugar. E uma palavra que saiu da boca do Eli mudou totalmente a história de Ana. Talvez essa prova, essa luta que você está passando, você está precisando de um aconselhamento pastoral. A Bíblia fala que onde não há conselhos, os projetos se frustram. Se você está fugindo do aconselhamento pastoral, querido, o seu casamento vai ser um casamento frustrado. Não foge do aconselhamento pastoral, não. Eu tenho casais aqui na igreja que qualquer situação que eles enfrentem, eles nos procuram. Procura a mim, procura a pastora Alba, os demais pastores, porque nós ensinamos dessa forma. Está passando por alguma dificuldade? Procura o seu pastor. Procura, pede ajuda, pede oração. Talvez você nem quer que o pastor se envolva, mas peça para ele orar, fala com ele: pastor, está acontecendo isso, ora por mim, ora pela minha vida, eu preciso que isso seja transformado. Tem casais aqui na igreja que nem se casaram, casais de namorados, que têm uma rotina de aconselhamento com os pastores. Ah, pastor, mas eles têm tanto problema assim? Não, mas eles sabem que isso faz toda a diferença. Que ter uma rotina, ter uma proximidade com os pastores vai transformar o casamento deles, vai abençoar o relacionamento deles. Então, se você está com alguma dificuldade, procura o seu pastor. E não é procurar pastor da internet, não é, talvez você está me vendo agora e fala: vou procurar o pastor Tiago. Não, procura o seu pastor presencial, aquele que Deus estabeleceu para que você congregue com ele. É esse pastor que você precisa que ore por você, é desse aconselhamento do seu pastor presencial, é esse pastor que você precisa que te aconselhe, que imponha as mãos sobre a sua cabeça e ore por você. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui, a terceira arma, né? A primeira é a oração em jejum. A segunda arma espiritual que vai transformar o seu casamento é o aconselhamento pastoral. A terceira arma espiritual que vai transformar o seu casamento é uma vida sexual saudável e constante. Que é isso, pastor? O senhor está doido? Como que sexo é espiritual? Irmãos, sexo é algo muito mais espiritual do que a maioria de nós pensamos. Vocês já repararam que quando há um atrito no casamento, a primeira área que é afetada é a intimidade do casal? É um que sai do quarto, é um que vai dormir no outro quarto, vai dormir na sala, vai dormir no sofá, um dorme para cima, outro para baixo. A primeira área que é afetada quando há algum problema é a área sexual. Por quê? Porque o sexo ele é espiritual. Ele é físico? Sim. Ele é emocional? Muito. Mas ele é espiritual. Você já reparou também que muitas vezes o casal está brigado, e aí tem uma noite de intimidade e eles não se lembram nem mais por que brigou, e quando se lembra já não leva tanto em consideração, parece que a briga nem existiu. Tudo por quê? Porque a intimidade sexual saudável e constante, ela quebra essas barreiras, ela quebra fortalezas, como nós lemos aqui no início. Então, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Para com esse negócio de qualquer briguinha sair da cama. Para com esse negócio de qualquer briguinha ir dormir no quarto dos meninos, dormir na sala, mandar o marido para fora do quarto. Para com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda que a intimidade sexual saudável e constante, ela é uma bênção, é uma arma poderosa para transformar o seu casamento. Tem coisas que vocês estão lutando há muitos anos, que vocês só vão conseguir quando a intimidade sexual de vocês estiver ajustada. Então entenda isso, coloque isso na sua mente e no seu coração.
Se você quer transformar o seu casamento, está aqui 3 armas poderosas que você pode usar, 3 armas poderosas que estão aí à sua disposição: a oração e jejum, o aconselhamento pastoral e uma vida sexual saudável e constante com seu cônjuge. Isso vai fazer toda a diferença no casamento de vocês. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho orado pela sua vida, pelo seu casamento. Eu tenho certeza que Deus vai transformar o seu casamento. Amém? O Senhor Jesus seja contigo. Um forte abraço. Graça e paz.